Olá, tudo bem? Que bom que você está assistindo, compartilhando os vídeos. E hoje o tema vai ser interessante, né, Alexandre? Qual é o tema? O tema hoje, olha, para tudo que você está fazendo, porque o nosso tema hoje é de arrebentar mesmo, hein? Nosso tema hoje é o doutor sem formação. Você conhece algum doutor que não tem formação? Rapaz, eu já assisti um filme que falava assim, ó, Quase Deuses. Muito bom o Eu já filme. vi esse filme. E por dom, por talento, por capacitação de Deus, o camarada ali era um doutor sem formação. Muito bem. Mas nós vamos falar agora no sentido espiritual, né, Alexandre? Atos, capítulo 2, versículo 38 diz assim: Dado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Maravilha, você que está aí assistindo a Novo Tempo, tem feito estudos, tem conhecido a palavra, a mensagem de Deus, e você sente o desejo aí, e Deus está te chamando para descer as águas batismais, após o batismo você com certeza vai receber um ministério. E esse ministério você vai receber do Espírito Santo. É o dom, é um ministério para você cumprir nessa terra, né, Alexandre? Exatamente. Todos os seres humanos, quando entregam a sua vida a Jesus, eles têm uma capacidade que vem do céu para fazer algo para Deus. Então isso se chama dom. Deus dá um dom para cada um. Existem alguns que têm o dom da música, existem outros que têm o dom da oratória, existem outros que têm o dom da liderança, e assim vai. Então Deus capacita os seus filhos para que esses filhos desenvolvam a missão que Deus tem nessa terra. Qual é a missão que Deus tem nessa terra? Mostrar o seu amor e que Ele quer salvar a todos os seres humanos. É verdade. Então a gente não pode confundir uma coisa com outra, tá bom? O fato de eu participar de uma faculdade, de eu estudar, de eu conhecer, isso vai me ajudar. Mas isso não tem a ver com a questão da capacidade que o Espírito Santo dá a mim e a você. Isso é importante, Tá bom? não, meu? Porque às vezes uma pessoa pode ter uma faculdade e pode não ter uma capacidade do Espírito. Às vezes a pessoa acha que ele só tem o ministério porque ele fez a faculdade. Não é isso. É após o batismo, tá bom? Que o Espírito Santo te dá um dom, te dá um ministério. Então você foi capacitado para um ministério. Vamos pegar um exemplo aqui do título que você mencionou. Jesus, ele foi criado num lar humilde, né? Na época de Jesus, as mulheres não frequentavam escola, só os homens que frequentavam a escola. Mas Maria, aquela que gerou Jesus, tinha uma mente aberta porque provavelmente o pai dela havia ensinado ela no lar. Então ela sabia ler, sabia escrever, ela sabia por quê? Ela recebeu as orientações do pai. Então Jesus foi uma pessoa que ele não passou pela escola dos profetas. E aí ele tinha uma rejeição por não ter passado pela escola dos profetas. Alguns comentaristas falam que a escola dos profetas, aquela que começou lá na época do profeta Eliseu e se estendeu por muito tempo. Uma criança, segundo alguns comentaristas, alguns comentários, ia aos 6 anos de idade. Até os 11, ela tinha que estudar, memorizar ali o livro Torá, o Pentateuco, o livro da lei. Caso ela tivesse dificuldade, o mestre, o professor, o instrutor falava assim, não vai para casa. Falava para o pai, ó, leva ele, ensina a sua profissão para ele. Por isso que nos tempos bíblicos, geralmente o filho seguia a profissão do pai, né? E a mãe ensinava a filha sempre próximo da mãe. E aí o segundo estágio, a criança, se ela passasse nesse segundo estágio, ela pegava dos seus 12 aos 16 anos de idade e ela ia estudar agora os livros poéticos. Não estudava o livro de Cantares. Por que não Cantares? Carta de Cantares de Salomão a Sulamita, segundo os teólogos foram 5, na Bíblia tem uma, é uma carta que demonstra ali o amor, o gostar de Salomão por aquela egípcia, né? Na cultura judaica diz que esse livro era muito erótico para aqueles jovens ainda, né? E o terceiro estágio, caso passasse, né? Tem que passar, ele dos 17 aos 22 anos de idade tinha que estudar os livros proféticos, de Isaías a Malaquias, que é os livros mais difíceis da Bíblia. Esses livros são mais difíceis de se entender. E agora nós temos o Apocalipse no Novo Testamento. Então, passando por todos esses estágios, agora dos 23 aos 30 anos, de tudo ele ia estudar um pouco. Inclusive, ia estudar um pouco sobre medicina, de tudo ia estudar um pouco. Aí depois, com 30 anos, é que ele ia se tornar um rabino, um mestre, né? Então, naquele tempo. Então, agora você entendeu quem que era José de Arimateia, quem que era Anás, quem que era Caifás, quem que era Nicodemos, quem que era Jairo, né? Então, era esses. E Jesus não passou por essa escola de profeta.
João Batista também não passou pela escola dos profetas. Então agora a gente começa a entender o porquê da rejeição. Mas Jesus é um Deus que se tornou humano, veio nessa terra capacitado. Apesar de ser Deus, Maria o ensinou, tá bom? Ele teve que aprender o hebraico, teve que aprender o aramaico, que era a língua falada da época, teve que aprender muitas coisas. Ele sendo onisciente, ele teve que aprender. Sendo onipotente, ele trabalhou na carpintaria, né? Segundo comentaristas mencionam. Então, ou seja, Jesus ele teve que viver uma vida como nós seres humanos vivemos, para poder pagar o preço, para poder ser intercessor, para poder suprir as nossas necessidades, né, Alexandre? E você veja que interessante, né, Romeu? Por Jesus não ter passado pela escola dos profetas, Jesus não aprendeu o que eles aprendiam e ensinavam. Você veja que a escola dos profetas ensinava uma religião tão formal e tão cheia de formalidades, que Jesus, ao contar a parábola do bom samaritano, ele conta sobre dois líderes religiosos, um sacerdote e um levita, que passou e ao avistar o homem que estava necessitado de ajuda, eles disseram que não podia ajudar o homem, porque eles estavam empenhados no trabalho de Deus. Então você veja que interessante. Fizeram vista grossa, né? Fizeram vista grossa. O sacerdote ali é aquele líder tão importante que realizava os ritos. E os levitas ali também um símbolo dos religiosos no geral, os religiosos no geral. Você veja o que a formalidade ela causa de problema no cristianismo. Você veja como que a formalidade é um câncer. Porque, uma pessoa que deixa de ajudar um necessitado porque diz que está trabalhando para Deus, mas o trabalho de Deus, em primeira instância, é ajudar o necessitado. Entendeu? Então, Deus vai ficar muito mais feliz se você ligar lá na tua igreja. Você está indo pregar numa igreja. Vou fazer um exemplo aqui para as pessoas entenderem. Você está indo pregar numa igreja. E aí você tem um culto lá para fazer. Mas aí na estrada você encontra um rapaz machucado que precisa de cuidados médicos. E aí você para, liga para uma ambulância e a ambulância demora a vir. E aí o rapaz está ali morrendo, gemendo de dor e a ambulância não vem. É muito mais prudente, muito mais cristão ficar junto do rapaz e prestar assistência para ele do que ir no culto para fazer o seu sermão, entendeu? Então, na visão da escola, dos homens que eram formados na escola dos profetas, ir lá fazer o sermão na igreja era mais importante que ficar do lado do ferido. Mas na visão de Deus, na visão de Jesus, e por isso que Jesus teve tanto problema, porque Jesus valorizava mais as pessoas do que as coisas. Entendeu? Então o que acontece? Eu vejo assim, como o Alexandre acabou de falar, essa formalidade a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Por quê? Ou ela pode nos aproximar de Deus ou nos distanciar de Deus. Porque a essência da religião é o seguinte, a dimensão que eu mais se aproximo de Deus é quando eu aprendo a perdoar. Agora, a dimensão que eu mais me aproximo do meu próximo é quando eu reconheço que eu não faço nada sozinho, que eu não sou ninguém sozinho, que eu não estou nesse mundo sozinho e que eu estou aqui para poder ajudar meu próximo e amar meu próximo. Né, Alexandre? Exato. Então, em outras palavras, vamos resumir aqui onde nós estamos querendo chegar. Jesus era um doutor com a formação do céu, mas não tinha formação terrena. Aqui na Terra, ele não era visto como um líder religioso porque ele não tinha formação. A formação, ele não passou pela escola, ele não recebeu um canudo. O canudo de Jesus foi o Espírito Santo que desceu sobre ele no dia do batismo lá do Jordão. Esse foi o canudo que ele recebeu. Tirando isso, ele não tinha outro. E aí, isso fez com que os líderes religiosos da época ficassem irritados, porque Jesus, ele não tinha o que os líderes tinham, que era a formação acadêmica, mas os líderes religiosos que tinham formação acadêmica não tinham o que Jesus tinha, que era o Espírito Santo. Grava bem isso aí que nós estamos falando. Os líderes religiosos tinham formação acadêmica, mas Jesus não tinha formação acadêmica, mas tinha o Espírito de Deus. Em outras palavras, Deus está querendo dizer para você assim, é bom estudar? É claro, se você puder estudar, vai estudar. Ninguém aqui é contra estudo, ninguém aqui está fazendo apologia à ignorância. Tem que estudar. Quanto mais você estudar, melhor para você. É bom se formar? É bom ser graduado, fazer um doutorado, um pós-doutorado? É maravilhoso. Só não esqueça de uma coisa. A capacidade do Espírito Santo não vem de nenhuma instituição terrena. A capacidade do Espírito Santo vem do céu. Só. E na parábola que o Alexandre mencionou do bom samaritano, não esqueça. Ali Jesus está dando a lição para um doutor da lei, que vai questionar ele. Um doutor da lei, viu? E depois Jesus ainda fala para esse doutor na lei, na palavra, faz isso, obedece os mandamentos e você vai viver. Ou seja, sinal que ele não vivia. Então, a essência é viver aquilo que está na palavra. Obediência.
aos ensinamentos de Deus. Tá bem? Que Deus te abençoe E até o próximo encontro. e que a gente possa buscar em Deus a formação do céu. Porque Amém. essa formação do céu, ela é completa.